Virtual twin experiences are scientifically accurate computer models of anything. Virtual twin experiences can test any idea before you try it in real life. Virtual twin experiences also help you make Virtual twin experiences are scientifically accurate computer models of anything. Virtual twin experiences can test any idea before you try it in real life. Virtual twin experiences also help you make sustainable choices at every step. Virtual twins help researchers develop new molecules and materials, eliminating most physical testing. With virtual twin experiences, you no longer have to break prototypes to know they are strong, or work as they should. New manufacturing plants designed with virtual twin experiences operate at top efficiency. As parts arrive and finished goods ship, virtual twins optimize transportation. They build serviceability into product design, so repairs are easy and products last longer. A virtual twin shows all materials used in a product, so recyclers know what to recover and how. Virtual twin experiences optimize sustainability at every stage. Virtual twin experiences are scientifically accurate computer models of anything. Virtual twin experiences can test any idea before you try it in real life. Virtual twin experiences also help you make sustainable choices at every step. Virtual twins help researchers develop new molecules and materials, eliminating most physical testing. With virtual twin experiences, you no longer have to break prototypes to know they are strong, or work as they should. New manufacturing plants designed with virtual twin experiences operate at top efficiency. As parts arrive and finished goods ship, virtual twins optimize transportation. They build serviceability into product design, so repairs are easy and products last longer. A virtual twin shows all materials used in a product, so recyclers know what to recover and how. Virtual twin experiences optimize sustainability at every stage. Boa tarde a todos, muito boa tarde a você que está nos acompanhando.
Sejam bem-vindos ao nosso evento online Delmia Innovation. Hoje, segundo dia do nosso evento, nós daremos continuidade aos assuntos que iniciamos no dia de ontem, focado aqui no portfólio de soluções Delmia 3D Experience. Assim como ontem, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade ou curiosidade que vocês tenham durante a apresentação, fiquem à vontade em mandar aqui no nosso chat. A nossa equipe vai estar recolhendo essas perguntas e ao final a gente vai responder todas essas dúvidas que vocês têm aí referente ao assunto e qualquer outro aí. Pessoal, então sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui oficialmente o nosso evento. Hoje, o dia 2 do evento, a gente vai dar continuidade no que começamos ontem, focado aqui, nesse primeiro momento agora, vendo um pouquinho sobre o renascimento da indústria. Então, as coisas, os processos estão cada vez mais sendo alterados, está acontecendo uma evolução muito grande em toda essa questão, em toda essa parte de produção que acontece nas indústrias. Então, o nosso foco de hoje, especificamente do dia de hoje, ontem a gente falou muito sobre sustentabilidade, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o renascimento, a renascença da indústria. Então, o que está acontecendo na indústria, o que está acontecendo aqui nessa evolução processual que está acontecendo, como isso se dá, quais são os principais pontos, como a plataforma 3D Experience consegue ajudar a gente nesse processo e quais são os ganhos que você tem uma vez implementando uma solução como essa. Então, acho que está mais do que claro para todos aí, Todos estamos vivendo aí diariamente uma constante evolução, tanto no mercado industrial quanto no mercado de consumo de uma maneira geral. Isso já se dá há alguns anos, A indústria 4.0, ela foi concebida desse novo conceito, nessa quarta revolução industrial, que é justamente as novas tecnologias, tecnologias disruptivas, tecnologias que estão cada vez mais agregando aos processos de fabricação, de manufatura, processo de engenharia, de gerenciamento e de planejamento. Então, claro, pessoal, todas essas soluções, elas existem devido aos desafios que estão surgindo cada vez mais. Então, os desafios operacionais de um processo produtivo, eles estão evoluindo, assim como os produtos, os equipamentos, tudo que a gente tem à disposição, isso também está sendo atualizado. Então, os desafios aqui que a gente traz para vocês, que as empresas hoje estão enfrentando cada vez mais, principalmente a questão da qualidade, regulamentações. Então, é muito importante que você garanta a qualidade do seu produto, 100% da qualidade do seu produto. A aplicação de tecnologia está sendo algo também muito importante, discutido aí diariamente, Tecnologias novas como impressoras 3D, simulações e muito mais. Custo, gerenciamento desses custos, customização em massa dos produtos. Então, não basta somente você ter um produto top de linha, o melhor do segmento. Você quer que ele seja personalizado, que ele tenha ali toda a sua, digamos assim, sua customização que pede o cliente. As operações sustentáveis também são um ponto muito importante aqui do nosso processo, assim como a força de trabalho do futuro. Então, esses novos desafios que estão surgindo cada vez mais, pessoal, estão obrigando, estão forçando a direção para que as indústrias se atualizem, se mantenham com a tecnologia cada vez mais em desenvolvimento, a fim de eliminar esses custos, aumentar a customização, garantir as operações sustentáveis e também preparar os trabalhadores que realmente essa mudança ela vai acontecer e a gente precisa de pessoas que estejam prontos a atuar nesse novo cenário. Um caso prático dessa mudança, pessoal, dos novos desafios que estão acontecendo é, por exemplo, a indústria de carros elétricos. Então, a renascença industrial ela está criando novas categorias de makers e produtores. Então, a gente está observando uma mudança muito grande nesse segmento automotivo. Hoje, a gente já começa a perceber que não só o carro ele é tratado como um objeto, um bem durável, mas não, agora a gente fala da experiência de você se locomover, a experiência da locomoção urbana, tudo isso. Então, a indústria de carros elétricos ela já está mirando nesse novo patamar industrial, que é onde você troca o produto
pela experiência. Então, o carro, né, que muitas vezes ele é tratado ali como um meio de transporte, ele está virando agora uma experiência de compra, uma experiência de consumo nesse segmento. A renascença industrial, pessoal, também está criando novas categorias de experiências. Então, hoje, além das indústrias, das empresas, das corporações realizarem todo um trabalho de gestão, de propagação e de venda do seu produto, é importante também que ela garanta a experiência de compra melhor possível para o seu cliente. Então, realidade virtual é um ótimo exemplo desse ponto, né? As empresas agora conseguem colocar ali o seu produto dentro desse ambiente virtualizado, o comprador consegue experimentar essa nova experiência em um ambiente totalmente novo. Então, essas novas experiências também estão cada vez mais presentes no dia a dia, que vão acabar obrigando também as indústrias e as empresas a se atualizarem e se manterem atualizadas durante um bom tempo. Também, claro, a renascença industrial está criando novas categorias de consumidores. Então, os consumidores também têm grande parte, né, nesse cenário aí. A gente sabe como realmente cada vez mais o próprio consumidor do produto ele quer muito mais do que somente o produto. Ele quer que esse produto seja sustentável, que ele tenha materiais recicláveis, que ele tenha um preço competitivo, que ele consiga ali entregar muito mais do que somente, né, por exemplo, um smartphone, um notebook, um carro. Não, a gente quer uma experiência diferente. Por que eu devo comprar esse tipo de aparelho e não aquele outro? O que me garante uma experiência melhor, esse modelo ou aquele modelo? Então, as coisas estão mudando, o processo como um todo também está mudando e as tecnologias elas estão aí para ajudar a gente nesse processo. Assim como os clientes, os consumidores estão sendo alterados, pessoal, os colaboradores do futuro também estão sofrendo alterações. Como eu disse, os profissionais agora precisam ser outros, né? A força de trabalho ela vai ser alterada, ela precisa, né, de novos colaboradores que entendam que esse processo está em mutação e que ele vai, né, querendo ou não, uma hora ou outra vai mudar, ele vai agora trabalhar com uma outra finalidade que é justamente essa, da renascença industrial. Então, a renascença industrial está criando também, além dos desafios, claro, novas oportunidades das operações sustentáveis, novos clientes, novos serviços, novos parceiros. A gente entende esse cenário atual como um cenário, né, que está, digamos assim, dividindo o jogo em duas categorias, onde a gente vai ter empresas que estarão 100%, né, focadas nessa nova experiência, nesses novos tipos de serviço. A gente consegue acompanhar um crescimento muito grande agora na questão do e-commerce, devido à pandemia, devido a essa questão de consumo online. Então, novos clientes também começaram a surgir dessas demandas, novos parceiros também foram agregados a esses processos, a fim de você garantir um processo melhor e muito mais experiente para o seu cliente. Então, a renascença industrial está acontecendo agora, pessoal. Esse processo ele já vem constantemente sendo atualizado, sendo alterado. A gente cada vez mais ouve falar, né, sobre digitalização do processo, sobre o supply chain, sobre recursos físicos, rede de comunicação, internet das coisas e muito mais. E aqui, dentro desse cenário, que entra, né, o nosso principal foco da apresentação de hoje, que é o Delmia 3D Experience, onde a gente consegue visualizar, trabalhar a digitalização do processo, do virtual com o real. Então, o 3D Experience Twin, né, como a gente já viu no dia de ontem, a gente iniciou o dia de ontem conversando um pouco sobre esses principais processos. Então, olha lá. Próximo slide aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as operações sustentáveis. O aumento de mercado ao longo do período de 3 anos está acontecendo muito grande, cada vez mais a gente percebe que não basta somente produzir corretamente ou produzir com uma qualidade excepcional, a gente precisa garantir também a sustentabilidade desses processos como um todo, pessoal. Então,
estudos mostram, né, que a transição para essa economia sustentável ela vai acontecer e isso vai movimentar uma grande quantia de dinheiro em investimento de tecnologias, em investimento de soluções que consigam agregar cada vez mais no processo produtivo, garantindo a sustentabilidade. E quando a gente fala em operações sustentáveis, pessoal, a gente está falando de 3 pilares principais para que esse processo aconteça de uma maneira correta, de uma maneira 100% com a gestão feita de uma maneira muito precisa. Então, são os 3 principais pilares dessas operações sustentáveis: as pessoas, o planeta e o lucro que você visa alcançar. Uma vez que você tem, né, a correta harmonização desses 3 pontos, a gente consegue chegar ali na operação sustentável, no processo sustentável e garantir todo esse processo. Então, quando a gente fala de operações sustentáveis voltado para pessoas, né, a força de trabalho do futuro, existem alguns pontos onde a gente precisa garantir a correta execução, colaboração, segurança desse trabalhador, fortalecimento desse know-how que ele tem, autonomia para o processo produtivo que ele vai realizar e cumprimento das suas metas. Então, quando a gente fala principalmente, né, em colaboração, autonomia e segurança de dados aqui, a gente está falando especificamente da plataforma TD Experience. Então, todo esse processo ele é garantido, ele é o backbone, digamos assim, a espinha dorsal desse processo ela é garantida pela plataforma 3D Experience. Os profissionais existentes hoje, pessoal, no mercado de trabalho, no ramo industrial, eles são detentores de um conhecimento muito grande dos processos que hoje já são muito comuns à indústria, processos produtivos que a gente já está acostumado a ver, a acompanhar, entender como eles funcionam. A grande ideia aqui em questão é transmitir, é levar esse know-how já existente, essa capacitação já existente dos profissionais para uma plataforma onde a gente consiga visualizar esses dados, trabalhar esses dados e principalmente transformar o dado em informação, para que essa informação possa ser reaproveitada por outros colaboradores, por outros processos. Então, a reutilização dos dados, a reutilização dessas informações é um ponto muito importante quando a gente fala da força de trabalho do futuro. E aí que vem a novidade, digamos assim, né? Qual que é a expectativa do empresário, a expectativa do contratante em relação ao contratado, ao colaborador. É esperado que esse colaborador tenha, né, o conhecimento dessas tecnologias, que ele tenha o conhecimento prévio de um processo produtivo e, principalmente, que ele consiga transmitir esse conhecimento de uma forma clara e precisa para dentro de uma plataforma como a 3D Experience faz com muita destreza. Quando falamos em planeta, as operações sustentáveis, né, estão diretamente ligadas ao planeta, que é aqui o nosso, né, a nossa casa, onde a gente realiza todas essas atividades. Então, a gente precisa garantir também que tudo que está sendo feito não está, né, de alguma forma, danificando ou prejudicando o ecossistema em que vivemos. A gente sabe que realmente, né, o andar da carruagem, por assim dizer, a gente percebe que os estudos mostram que realmente está havendo uma mudança muito drástica em todo esse ecossistema. Então, um melhor planejamento possível, um melhor plano de ação para que você consiga gerenciar essas operações e não, né, prejudicar ainda mais o ecossistema. Eliminar gastos. Grande parte do processo produtivo como um todo gera muito resíduo, gera muito lixo. Então, é importante também que você tenha uma gestão e que você consiga eliminar esses gastos que vêm acontecendo, esses gastos que poderiam ser evitados simplesmente por você validar todo o seu processo no ambiente virtual. Como vimos ontem, no primeiro dia do Delma Innovation, a gente viu que é possível sim ter um layout 3D, ter o meu processo industrial, o meu processo de engenharia 100% feito em uma plataforma digitalizada, uma plataforma 3D, onde eu garanto de primeira, né, que eu consigo realizar aquele processo da melhor maneira, da forma correta, garantindo, né, eliminando qualquer tipo de gasto que eu possa ter com prototipagem, com testes e muito mais. E aí, garantir também que todas as atividades e todas as operações estejam seguindo esse processo sustentável como um todo. E aí, na parte do lucro, né, resiliência a longo prazo, é importante para o cliente, é importante para as corporações que elas consigam também atender essa demanda de mercado e garantir alguns pontos que é importante para elas, como, por exemplo,
o lucro que ela vai ter. Agilidade e velocidade, cada vez mais o cliente espera uma resposta muito mais rápida, o produto muito mais rápido também, então a gente sabe realmente que a agilidade e a velocidade é um fator diferencial muito grande nessas empresas. Zero emissão de CO2, de monóxido de carbono, é importante também que essas empresas garantam a sustentabilidade. Vários clientes, várias pesquisas mostram que grande parcela da humanidade já escolhe o tipo de produto de acordo com as regulamentações ambientais que aquela empresa segue, se ela é uma empresa que pensa na sustentabilidade, se ela tem algum tipo de programa sustentável e algo nessa linha de raciocínio. E aí, claro, também promovendo a transparência e a harmonia desse processo com a sociedade. Uma empresa que faz um produto, ela não está simplesmente vendendo aquele produto, ela está transmitindo uma experiência, ela está vendendo uma ideia e os clientes dessa empresa, eles vão comprar essa ideia se eles enxergarem essa transparência, essa harmonia e essa sinceridade no produto que é vendido. Então, as operações sustentáveis, elas têm como o tripé principal dessas indústrias, aí, dessas operações, a experiência humana, o gêmeo digital e o Value Network, trazendo aqui para a nossa plataforma 3D Experience. Né? Como que a gente conseguiria gerir e trabalhar esses dados em uma plataforma 3D como a 3D Experience? Aqui, grande parte desses dados, grande parte dessa informação, ela de certa forma já existe. Basta, né, somente, digamos assim, que eu faça o cadastramento, que eu faça a inserção desses dados nessa plataforma, através do know-how, da experiência, dos processos, de tudo que já veio sendo utilizado ao longo dos anos, das informações que foram aprendidas, a fim de você melhorar ainda mais o seu processo. A questão também, né, a parte muito importante aqui do gêmeo digital 3D, onde eu consigo garantir 100% do meu processo digitalizado, garantindo a execução correta assim que eu simulo, assim que eu realizo aquela operação pela primeira vez. E a criação dessa rede de conhecimento, nessa rede de conexão, hoje o mundo ele está mais do que nunca conectado, né? As informações elas surgem para a gente de maneira instantânea, muito rápida. Então, é levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de capacidade também para o processo produtivo. Por que eu não consigo hoje responder o meu cliente com tanta rapidez e tanta precisão? Por causa da falta de informação, por conta da falta de uma ferramenta que me permita a agilidade no processo e a garantia de que eu estou executando aquele processo, aquele projeto da maneira correta. E aí existe uma transformação digital por trás desse processo todo, que é onde a gente sai do recurso físico, do protótipo físico, para o gêmeo digital no 3D Experience, onde eu digitalizo esse produto, digitalizo essa experiência, esse processo. Vocês viram no comecinho da nossa apresentação, estava rodando um vídeo bem bacana, onde vocês conseguiram observar, né, alguns produtos, a validação do produto, tinha a máquina de lavar, aconteceu um vazamento, você troca aquela peça. Então, isso é a garantia, né? Essa é a segurança que nós temos quando a gente fala em uma solução como a 3D Experience, que é justamente ter ali uma solução colaborativa, uma solução assertiva, que me garanta o produto modelado da forma correta, que me garanta o processo feito da maneira como deve ser, tudo dentro do que se espera de acordo com as requisições de engenharia, de design e de produção. Então, o grande ganho da plataforma aqui em questão é justamente você eliminar as informações que estão muitas vezes em silos individuais de informação, eliminar aquele tipo de comunicação que somente é uma comunicação direcional e trabalhar isso de uma forma colaborativa com toda a corporação, onde todos tenham visibilidade de todo o processo. E aí, finalmente, chegando aqui, pessoal, as nossas... De novo, esse slidezinho, né? A gente já teve a oportunidade de ver ele ontem. Aqui, novamente, a gente vai falar um pouquinho sobre como o Delmia, né, 3D Experience, consegue ajudar esse processo. Então, olha só, hoje o Delmia, a brand Delmia, ela é dividida em 4 principais segmentações industriais. Cada uma desses processos, cada uma dessas camadas que vocês estão observando aí, elas são responsáveis por um tipo de processo e operação dentro da indústria. Operações colaborativas, entendimento comum entre todos os participantes do processo de manufatura. Aqui um grande exemplo é o Lean Six Sigma, é o Lean, onde você elimina os gastos, você colabora
com essas informações, você traz uma interação para esse processo que é feito muitas vezes diariamente, em reuniões, em atas, em processos físicos realmente, você traz isso para o ambiente digital e garante a correta colaboração das informações. A manufatura digital, que é o nosso foco aqui dos 2 dias de evento, justamente falar sobre as soluções, essas ferramentas que permitem ao processista, ao engenheiro, trabalhar essa manufatura digital, e aí você vai experimentar, né? Você vai ter toda a validação virtual das suas operações, desde o projeto até a manufatura, até você atender a sua demanda globalmente falando. Operações de manufatura são sistemas que visam ali, né, gerenciar o seu processo industrial com muita precisão através de sensores, de dados, né, leitura, aonde ele vai te dar resultados como eficiência de máquina, nível de serviço ao cliente e muito mais. E por fim, o supply chain e otimização, que é a parte de planejamento estratégico, sequenciamento de ordens, gerenciamento de carga-máquina. Cada uma dessas camadas é um foco, né, um campo de atendimento da solução Delmia 3D Experience. E o nosso foco aqui, durante esses 2 dias, né, foi estar trazendo para vocês, espectadores, um pouco mais sobre essa segunda camada, a manufatura digital do processo. Então, no dia de ontem, a gente teve a oportunidade de ver um pouco sobre os processos de engenharia, robótica, fábrica virtual. E hoje, dando sequência a esse processo, dando sequência a essa linha de raciocínio, a gente continua nesses processos falando um pouco mais sobre manufatura aditiva, ergonomia e programação de maquinário CNC e outros tipos de maquinário. Então, pessoal, lembrando aqui, né, rapidamente, a gente vai seguindo aqui o nosso fluxo de processo, onde ora a gente vai estar vendo soluções que visam atender ao processo, ora ao produto, às pessoas, ao planejamento e aos recursos que a gente dispõe para realizar essa simulação e essa digitalização do processo. Então, falando um pouquinho mais sobre o processo de manufatura aditiva dentro do Delmia. Como que o Delmia consegue gerenciar esses processos? Como que a gente consegue trabalhar esse pilar muito importante da indústria 4.0, que é a manufatura aditiva? Então, olha só. Nós vamos ter aqui na parte de manufatura aditiva 3 principais aplicativos, 3 principais soluções para que eu consiga simular, validar e gerir todo o meu processo de manufatura aditiva. A manufatura aditiva é uma tecnologia que já está muito bem enraizada nesse processo, ela está sendo muito bem aceita, cada vez mais em desenvolvimento. A gente acompanha diariamente, semanalmente ali, o desenvolvimento de novos materiais, de novas formas de se fazer. Então, realmente, é um mercado que tem um tempo muito longo ainda a ser percorrido. É uma solução promissora que promete realmente entregar um novo tipo de processo industrial, como já vem fazendo ao longo desses anos todos. Então, imprima certo, imprima corretamente da primeira vez. Os aplicativos que a gente vai ver a seguir, pessoal, são aplicativos que têm um foco específico na gestão, na padronização do processo de impressoras 3D, utilizando regras a fim de você reduzir o tempo e a configuração desses processos. Personalizar estratégias, caminhos, parâmetros de máquina para que você consiga atingir as especificações de projeto. Quando a gente fala em impressoras 3D, em manufatura aditiva, existe uma série de pontos e requisições e parâmetros onde a gente precisa garantir o correto atendimento desse processo. O material a ser utilizado, a forma de impressão correta, o preenchimento da peça, a espessura da camada, tudo isso tem influência no resultado final. Hoje a gente tem peças, né, de impressoras 3D que elas podem ser usadas como protótipo, elas podem ser usadas como dispositivo de montagem, como peça final para que vá já no produto final. Então o uso, a aplicação está realmente cada vez mais abrangente, cada vez mais alcançando novos pontos nesse processo como um todo. E claro, aqui a gente vai observar nos próximos slides, nos aplicativos que virão a seguir, que todo esse processo, né, ele visa principalmente melhorar a qualidade da peça e do processo dentro desses aplicativos. Muito bem, então, os 3 principais aplicativos que a gente vai ter à disposição para a gente trabalhar no Delmia, focado com manufatura aditiva, principalmente o programador da tecnologia FDM, que é a deposição das camadas de material, a extrusão do material
em camadas, sinterização em pó, que é uma das tecnologias que foram mais iniciadas na parte de impressora 3D, e o especialista em sinterização de pó, que é uma simulação do processo de impressão 3D. E claro, tudo isso também garantindo 100% da sua continuidade digital do seu processo. Isso graças à tecnologia da 3D Experience, a nossa plataforma da indústria 4.0, que tem como objetivo justamente agregar e conduzir boas práticas dentro da corporação através da colaboração de informações e dos setores relacionados ao processo produtivo, engenharia, design, comercial e logística. Muito bem, então olha lá, o primeiro aplicativo que a gente vai ver aqui é o AMD, o aplicativo que permite você preparar, programar e validar o seu processo de manufatura de deposição de material direta de energia, revestimento e extrusão de material de vários tipos. Então, o nosso vídeo já está rolando aí, como vocês podem ver. Percebam que toda essa interface já é propriamente dito a plataforma 3D Experience. Foi feito ali, né, a inserção de uma peça, um sólido, um step, qualquer tipo de arquivo 3D que foi modelado. E essa peça, né, essa imagem, o objetivo aqui do programador vai ser realizar uma operação de simulação dessa impressora 3D, desse processo de manufatura aditiva. Então, ele tem todas as condições ali de fazer a sua configuração de impressão, a espessura de camada que ele vai usar, quais são os tipos de processo que vão ser trabalhados, os tipos de parâmetros que você precisa garantir nesse processo, a fim de você alcançar o seu resultado esperado aí em todos esses processos. Então, percebam ali como rapidamente ele fez ali a simulação, ele bota a simulação para rodar e ele vê exatamente como vai ser construída essa peça, camada por camada, qual é o caminho que essa impressora vai seguir, quanto tempo vai levar, qual é o gasto de material que eu vou ter e muitas outras informações. Percebam o nível de detalhe dessa simulação, a gente consegue observar camada por camada sendo construída, todo o processo, né? Aqui no caso está um pouco acelerado aí o vídeo, mas a gente consegue ver com muita precisão realmente ali a peça sendo construída, né? Ela sendo trabalhada do começo ao fim. E você tem toda essa simulação do processo de impressoras 3D. O segundo processo que a gente vai trabalhar já é um outro tipo de processo, falando em manufatura aditiva, que é o processo de sinterização a pó. Aqui um pouquinho diferente do que a gente acabou de ver, que seria a tecnologia de FDM, onde eu vou ter a deposição por camada. Aqui o processo ele acontece de uma forma um pouco mais diferente. Então, ele tem ali uma peça, vocês podem observar que é uma peça que tem um shape, né, um formato bem orgânico, bem próprio realmente para impressoras 3D, né, para você realizar esse processo. E aí ele vai novamente realizar as configurações necessárias, vai imputar esses parâmetros, a correta posição e ele vai rodar a simulação desse processo de manufatura, garantindo aí, né, a multiplicação das peças também ele faz ali com muita facilidade, coloca quantas peças ele precisa, ajeita tudo isso na sua bandeja de impressão e ele consegue ali definir qual vai ser os parâmetros, qual vai ser o material a ser executado, qual é o tipo de suporte que eu preciso usar para essa impressão funcionar, né, para garantir a correta execução, e rapidamente ele consegue ali, né, gerar e simular todo esse processo com muita precisão. Então percebam, a peça cinza que foi colocada inicialmente, ela permanece ali no lugar, a gente consegue observar toda a estrutura de suporte que foi construída para que essa peça consiga se sustentar durante a impressão. Eu configuro todos os materiais individualmente, todos os materiais geral, e ele vai realizar para mim toda a validação do processo. Consigo observar as etapas desse processo, camada por camada, como isso vai acontecer, quanto tempo eu vou precisar, quantas camadas serão necessárias para que você tenha a sua peça final construída. Olha lá que bacana. Então, ele consegue rapidamente ali, né, com vários tipos de filtro de animação, com essa digitalização do processo, ele valida todo o processo antes dele acontecer. Ele está realizando toda a validação virtual desse processo. E por fim, o aplicativo APX,
que permite ao usuário, né, ao planejador, realizar uma série de estudos, de simulações, aonde ele vai conseguir validar a correta utilização desse processo. Então, olha que interessante. Nesse vídeo, vocês vão observar que ele já está realizando ali o processo de simulação num contexto de máquina, né? A gente observa que tem a máquina 3D já, a impressora 3D ali, o modelo 3D dessa impressora colocado, ele coloca qual que é a máquina que ele vai utilizar, coloca qual é o tipo de parametrização, a região que ele vai realizar a impressão 3D, e novamente ele vai realizar aí, vai gerar toda a simulação desse processo. Então, novamente, aí, ó, camada por camada, ele vai verificando como essa peça vai ser construída, qual vai ser o segmento, né, qual vai ser o passo a passo que esse processo vai levar para que você tenha a sua peça ali 100% feita no simulador, né, de impressão 3D. E aqui a gente tem a garantia, né, pessoal, que o processo realmente ele vai seguir, ele vai realmente ser confeccionado, né, ser executado dessa maneira, garantindo a impressão correta na primeira vez que você for fazer esse tipo de impressão. Muito bem. Próximo tópico aqui, pessoal, machining, parte de maquinário, simulação de máquinas, principalmente máquinas de eixos, né, máquinas de remoção de material. Então, olha que interessante, estamos falando de dois pontos muito distintos, né, mas que estão bem ligados, que é justamente a manufatura aditiva e a manufatura subtrativa, a manufatura de remoção de material, que é hoje, né, a mais comum no mercado, podemos dizer com tranquilidade, que foi aí utilizada, está sendo utilizada durante anos na nossa história evolutiva, né, que a gente utiliza esse processo, e aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar o processo. Então, novamente, percebam ali, né, o campo processo em amarelo, indicando que são aplicativos aqui que visam otimizar e simular o processo de remoção de material. Então, reduza o tempo de programação. É muito importante esses pontos, né, pessoal? Vocês percebem que todos os aplicativos, todos os pontos que a gente fala, a gente está muito batendo na tecla de agilidade, de você reutilizar essas informações, você garantir que você reutilize aquela boa prática que foi validada, aquele processo que deu certo, para os próximos que virão. Então, melhore a precisão dos programas com estratégias de usinagem avançadas. A ferramenta de maquinário, pessoal, no Machining, aqui no Dell Method Experience, ele permite que você faça toda a otimização do processo, melhorando ainda mais as programações que já existem. Então, isso é uma novidade, também é um ponto muito importante. Não é somente novos projetos, novos produtos, não. Você consegue também otimizar o seu processo já existente na indústria, trazendo esse ambiente digitalizado e garantindo ali que você vai fazer toda a simulação e otimização desse processo de usinagem com a melhor precisão disponível aqui no nosso software. E certificando também, né, claro, um ponto principal, um ponto muito importante, certificando de que essa programação, né, essa peça a ser realizada, ela está livre de colisão, ela está 100% validada na segurança, no processo, no maquinário, garantindo a correta utilização de todos esses recursos. Então, simulação da máquina ferramenta também é um ponto muito importante que a gente consegue trazer aqui para o Delmer. A gente vai ver agora 4 aplicativos principais, cada um deles tem um foco em um tipo de processo de usinagem diferente, simulação de máquina fresadora NC e o NC prismático. Cada uma delas aqui um foco específico em processo de usinagem de manufatura subtrativa. Novamente, garantindo a continuidade do processo. Aqui, pessoal, uma peça que foi modelada no SolidWorks, que foi modelada no CATIA V5, no CATIA 3D Experience, ela pode facilmente ser trazida para esse ambiente de validação técnica, onde você vai fazer toda essa simulação, esse estudo de ferramental, garantindo que esse processo está sendo feito da melhor forma. Muito bem, então o primeiro que a gente vai ver aqui é o NMN, que é o NC Machine Simulator, onde você consegue controlar e simular os programas de NC baseado no código da máquina. Então, muito similar ao processo que a gente viu ontem com a robótica, pessoal.
Aqui eu também vou ter condições, vou ter bibliotecas, vou ter vários tipos de processos para que eu consiga trazer a minha digitalização desse processo. Então eu faço a importação do arquivo 3D da máquina, eu faço a importação desse maquinário e dentro dessa solução eu consigo fazer todo o processo de desbaste, de acabamento, de remoção, já gerando o código da máquina. Então percebam que conforme o processo ele vai sendo feito, o desbaste, a furação, ao lado a gente tem ali toda a programação já sendo gerada automaticamente, né? Então o processo ele pode acontecer tanto nesse sentido, onde a gente faz o processo e depois gera o código, como ao contrário também. Então percebam, cada operação, cada ferramenta tem um apelo visual, né? O desbaste verde, a furação em azul, outro desbaste ali em amarelo, cada um desses processos utilizando uma ferramenta específica, utilizando um parâmetro específico. Percebam também no canto superior direito, eu tenho ali as informações, né, sobre os eixos que estão sendo movimentados daquela fresa, daquele equipamento, e o código ali rolando, né, rodando ali e realizando todo esse processo de usinagem. Então, novamente, aqui a quantidade digital ela é garantida, né, por uma vez que você tem essa peça, esse modelo 3D que foi construído no CATIA, no seu software de simulação 3D, você consegue facilmente trazer essa peça, no caso, a gente consegue observar ali a peça e realizar a simulação dessa peça. O próximo aqui, o NTX, já é um processo de usinagem um tanto mais complexo ali, como a gente vai ver no vídeo a seguir. A gente vai ter um processo aqui um pouco mais focado, né, aqui em 2, 3 eixos, uma máquina um pouco mais complexa. Novamente, ali eu vou ter toda a estrutura do processo, as máquinas, as ferramentas que eu disponho, o berço da peça. Então, ele vai realizar ali todo o processo de simulação, configuração de desbaste, os parâmetros corretos dessa usinagem, né, quais são as velocidades de corte, quais são os caminhos a ser seguido, qual é o ângulo de entrada, o ângulo de saída. Então, é uma infinidade de configurações que a gente consegue colocar para garantir o correto funcionamento e execução dessa usinagem. Olha lá, ferramental, qual é o tipo de ferramenta que eu vou usar, o tipo de broca, qual é a posição, o approach, né, como que ele vai aproximar da peça. E rapidamente eu configuro ali tudo que eu preciso, tudo que eu quero de parâmetro, de requisição e necessidade desse processo. E depois eu consigo simular esse processo aí. No caso, um processo de usinagem de desbaste, a gente consegue observar ali a ferramenta percorrendo todo o caminho, o contorno da peça, depois o contorno externo, o contorno interno. É feito a troca dessa ferramenta, né, a verificação, a validação. E eu consigo facilmente aqui, né, pessoal, trocar um parâmetro, modificar esse parâmetro, ver o resultado dessa modificação, validar esse processo, para que quando eu precise realmente produzir, né, na vida séria do meu produto, eu garanta a correta execução da primeira vez que esse processo for rodar na linha. Eu sei que vai estar tudo correto, porque eu já simulei, eu já validei tudo isso no meu ambiente virtual aqui do Delmia 3D Experience. Olha lá, ele fazendo o processo de molde, ele fez o desbaste da peça, ele tem toda a configuração ali do computado, onde ele consegue simular, e ele vai gerar a programação final, né, onde a gente tem as duas cabeças aí, a cabeça de movimentação, o lado de movimentação, a árvore de movimentação, e a outra ferramenta de desbaste, fazendo a movimentação angular, a rotação, todo o desbaste transversal ali que é necessário da peça. Percebam também, de novo, o apelo visual do software, né? A gente consegue facilmente identificar ali o caminho verde que foi desbastado, que foi eliminado. Na sequência, o NTA, uma outra forma, também um outro tipo de processo de remoção de material, de programação CNC, aonde eu consigo aqui também no contexto de máquina, né? Percebam a máquina e o modelo 3D já colocado, já carregado, já tenho a minha peça bruta ali, também já no magazine, já na posição de eliminar o material, na árvore. Olha lá, toda a configuração também de desbaste, o ângulo que eu vou fazer a remoção desse material, como que essa peça vai, né, aproximar, qual vai ser o caminho de desbaste que ela vai seguir, o sentido desse desbaste. Então, tudo isso tem influência, né, pessoal, no processo.
o tempo que vai levar, a qualidade da peça. Simplesmente de você alterar um parâmetro, né? Em vez da ferramenta sair da peça em diagonal, você pode acabar colidindo com a peça, então ela tem que sair 90 graus para garantir a correta saída da peça. Então, são vários parâmetros diferentes aqui que a gente tem a oportunidade de trabalhar. Ele faz toda a validação e depois ele consegue facilmente fazer a simulação desse desbaste, né? Camada por camada, exatamente o que foi mostrado ali. Ele consegue validar esse processo, né? Essa digitalização dentro aqui do Delmet 3D Experience NTA. Muito bem, então, multi-eixos, máquinas de 2, 3, 4, 5 eixos aqui a gente consegue facilmente realizar a simulação desses processos. Olha que bacana, de novo ali a parte verde onde foi removida, todo o processo validado, e aí ele consegue fazer toda a simulação geral da usinagem, para que ele valide se realmente, né, aquela modificação surtiu efeito, qual foi o ganho que teve naquele processo. E aí você simula, né, novamente todo o processo de desbaste, de acabamento, de furação, com muita facilidade. Olha que bacana. Como o software ele é interativo, como ele é fácil, né? Percebam como rapidamente ele clicou numa janela, fez o que ele precisava de alteração e já simulou novamente ali todo o processo. Esse código, pessoal, né, é importante lembrar, ele não é somente, né, a validação visual do processo, mas eu consigo facilmente exportar essa programação, exportar essa lista de código, esse mapeamento que foi feito e colocar diretamente no meu maquinário CNC, aonde ele já vai reproduzir, ele já vai, né, realizar todo esse processo de desbaste, essa programação toda que foi construída dentro do ambiente digital. Então, uma peça, a gente percebe que é uma peça que tem uma complexidade, que são vários processos envolvidos, e a gente consegue facilmente ali simular esses processos. Muito bem. Na sequência aqui, o NPM, que é o último módulo aqui da nossa parte de maquinário, onde ele vai conseguir simular também movimentos prismáticos, né, de remoção prismático. Então, novamente, é um outro tipo de maquinário, um outro tipo de peça. Aqui as limitações de peças realmente são muito poucas, né? Percebam que a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de peça, qualquer tipo de geometria, facilmente a gente consegue fazer a simulação de remoção de material. Então, novamente, ele entrando ali nas coordenadas, entrando nas configurações de faces, de ferramental, de propriedade mecânica, o approach, como deve ser feito, como vai ser trabalhado. Ele valida tudo isso e consegue rapidamente ali fazer o processo de simulação dessa peça. Então, olha lá, todo o contorno externo da peça, toda a remoção que é feita, o acabamento, o desbaste. Eu tenho facilmente aqui as informações visuais, né, os caminhos que a ferramenta vai seguir. Eu consigo validar isso com muita facilidade, garantindo que realmente esse processo, né, ele não vai trazer nenhum tipo de malefício para a minha ferramenta ou para a minha máquina, ou que eu não vou ter a qualidade esperada dessa peça. E aí ele simula novamente todo o processo ali de desbaste, de remoção, garantindo a correta execução da primeira vez. Então, olha como é simples e fácil, né, identificar erros que possam estar muitas vezes aí agregados ao processo e a gente não consiga enxergar. Né? Então aqui facilmente eu consigo identificar esses erros e atuar em cima deles. Muito bem. Próximo passo, falar um pouquinho agora sobre como o Delmia 3D Experience consegue gerenciar as pessoas, né? A força de trabalho. É muito importante hoje garantir que os processos, que as bancadas, que os setores de produção, eles estejam, de certa forma, validados, né, quanto à ergonomia desse processo. Então, garantir a segurança do colaborador a curto, médio e longo prazo é uma responsabilidade, sim, muito grande da empresa, né? Existe o setor de segurança do trabalho, que muitas vezes é responsável por esse tipo de estudo, esse tipo de análise de gestão. E aqui a gente vai ter soluções de ergonomia voltado para essa execução. Então, tanto na questão de processo produtivo, com a execução de parafusar um elemento, um processo de
prender um equipamento no outro, enfim, pensando realmente num processo produtivo de trabalho, eu vou ter condição de analisar esse processo e também, né, voltado mais para o contexto de produto, eu vou conseguir validar, por exemplo, a ergonomia, a posição numa motocicleta, num carro, num ônibus, num avião, para saber se realmente aquela distância, aquela posição de pilotagem, aquela posição de descanso, ela está de acordo com o que eu preciso. Tá? Então são dois contextos diferentes. Eu vou ter aqui o primeiro módulo focado na parte de processo industrial e o segundo focado na parte realmente de produto. Então, melhora a experiência do usuário final, integrando os requisitos de ergonomia logo no início do projeto do produto. Então, quantas empresas hoje, né, quantos processos hoje são levados em consideração a ergonomia logo no início desse projeto, logo no começo dessa execução? Muitas vezes é muito mais, digamos assim, né, é muito mais comum que você tenha essa gestão mais à frente no processo e depois volte para melhorar alguma coisa ou modificar alguma coisa. Então, reduz a necessidade de protótipos físicos, onde você não precisa realmente, né, ter um manequim real, fazer testes reais, você consegue fazer toda essa validação virtual. A gente vai ver mais à frente, pessoal, que o Delmia Ergonomics, ele permite que eu faça toda uma validação de manequim, então a altura, o tamanho da pessoa que vai ter, se é um manequim feminino, masculino e tudo mais. E foco também na segurança dos trabalhadores com a validação antecipada de tarefas de montagem e manutenção. Então, pensando em novos projetos, eu consigo fazer toda uma validação do processo produtivo desse projeto sem que você precise realmente, né, ter o protótipo físico construído. Muito bem. Então, a gente vai ver agora 4 vídeos também focados aqui na ergonomia. Então, especialista em ergonomia, especialista na ergonomia no espaço de trabalho, o ergonomics, realmente propriamente dito, que vai validar as posições, né, o manequim realmente está executando da maneira correta, e a engenharia de segurança do trabalho. Então, percebam, são 4 pontos que nem sempre, né, a gente está falando realmente somente da gestão da segurança do trabalho. Não, é também, como a gente vai ver aqui no próximo slide, né, aqui no EEA, é uma validação também do design da experiência do produto, né? Como eu tinha dito no caso aqui da motocicleta, olha que bacana. Eu garanto já a correta posição do motorista, né, do piloto aqui no caso dessa motocicleta. Eu já verifico qual é o tamanho ideal que essa pessoa precisa ter, né, a envergadura dela, qual é o tamanho máximo que ela pode ter. Então, tudo isso é facilmente analisado. A altura de pega que é necessária, se aquela altura está correta, se ela está validada dentro de um processo digital. O segundo é focado especificamente no processo de workplace, então é a ergonomia no posto de trabalho. Será que aquela altura da bancada ela é suficiente? Será que o agachamento que está sendo feito está prejudicando o funcionário de alguma forma? Eu consigo facilmente aqui validar todo esse processo aqui dentro. Então olha lá, temos um caso aqui, né, o Peter, ele fala ali pra gente que ele é um engenheiro industrial, ele vai atuar dentro do processo produtivo, ele recebeu ali o design da nova bancada, né, da nova estação de trabalho, que vai ser incluída nesse processo, e ele vai fazer toda uma validação desse processo. Então, ele abre o produto em questão, aqui é uma gearbox, ele pega essa gearbox e ele vai novamente, né, trabalhar no contexto de peça, pessoal. Então, olha a continuidade digital do processo. A mesma peça que é usada pela engenharia, pela manufatura, agora ela chega aqui para a gente na ergonomia, onde eu vou validar a posição correta de montagem dessa peça. Então, a pecinha já está ali na bancada, já está no nosso ambiente de trabalho, ele vai ali fazer a abertura, né, do aplicativo, da role, de ergonomia. Olha lá, então ele coloca ali a peça na bancada que ele precisa, coloca os materiais, e ele vai aqui colocar o trabalhador em questão, né? Ele vai colocar a pessoa que vai realizar esse processo. No caso, ele configura o processo que é necessário ser feito, uma montagem, um processo de parafusar um elemento no outro, né? A gente teria várias opções aqui, e olha lá, eu já consigo observar um manequim, já consigo ver diferentes configurações desse manequim, se é homem, se é mulher, se é baixo, se é alto,
qual é a altura mínima que precisa, qual é a altura máxima, se a posição de pega ela está realmente, né, validada, se ela está interferindo em alguma coisa. Então, olha que bacana, ele faz rapidamente ali toda a manutenção, né, toda a execução do processo. Olha lá, identificou um erro, né, ó, a posição de pega ali daquele elemento no abastecedor ele está incorreto. E aí ele começa a fazer teste. Será que se eu trocar esse operador por um operador mais baixo, será que isso me ajuda? Será que isso me atrapalha? Será que o abastecedor ele precisaria ser um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo? Aqui a gente vai ter várias opções diferentes de como atuar nesse processo, né? Então, toda a validação do processo de trabalho, do espaço de trabalho, sendo feito ali em um ambiente 100% digital. Quantos projetos, né, pessoal, são necessários você voltar à prancheta, por assim dizer, para que você faça a modificação de uma bancada, para que você faça a modificação de um abastecedor, para garantir a correta execução, a correta montagem desses produtos todos? Muito bem. Próximo slide aqui, ó. Próximo já é mais focado na parte realmente dos manequins, né, onde eu vou criar esses manequins, eu vou criar a dimensão, vou criar a minha força de trabalho, os colaboradores, qual é o tamanho. Eu poderia aqui também colocar regulamentações, né, do setor de segurança do trabalho, né, o máximo de pega, todas aquelas regulamentações existentes, né, para o processo ergonômico, qual é o valor máximo, qual é o valor mínimo, qual é o valor ideal. Olha lá que bacana. Então percebam, ele configura a cor verde, né, até aquela angulação, quer dizer que está ok. Entrou no amarelo, quer dizer que tem que dar uma atenção. E entrou no vermelho, quer dizer que você já passou do ponto necessário. E por fim, você vai fazer a simulação desse processo, né, um pouco mais contextualizado na produção. Olha lá. O colaborador faz ali a pega do material e faz a montagem desse volante ali na posição correta, faz a fixação desse volante. Então, todo o processo também pode ser simulado dessa maneira, né? Onde eu vou ter o tempo necessário, eu vou ter toda a estrutura ergonômica ali validada com muita facilidade. Muito bem, pessoal. Então, novamente aqui, né, como discurso final que a gente sempre deixa para vocês, é a poderosíssima ferramenta que é o 3D Experience Delmia, focado na parte de manufatura digital do processo, garantindo a continuidade digital desses processos, garantindo a correta utilização dos dados, garantindo a colaboração e principalmente a otimização desse processo, sem abrir mão da qualidade e certificando, né, a sustentabilidade desse processo. Então, o portfólio Delmia é um portfólio realmente muito abrangente para vários processos diferentes, onde eu vou ter diferentes soluções e aplicativos para atender a pontos específicos desse processo, onde todo dado que veio da engenharia, que começou no design, começou no planejamento, ele chega aqui para nós na manufatura como um input muito importante. Então, a continuidade digital dos dados é um ponto muito importante que a gente garante, né? A gente consegue ter a execução muito bem feita aqui através da plataforma 3D Experience. Então, novamente, aí alguns vídeos, né, mais genéricos, um pouco da parte de robótica, um pouco da parte de treinamento em realidade virtual, simulação de chão de fábrica, planejamento do processo, instrução de trabalho, simulação de maquinário, novamente ali a ergonomia acontecendo, né, no canto superior direito, e com isso a gente garante, né, que todos esses dados, essa continuidade digital, ela é entregue através da solução 3D Experience Delmia. Excelente, pessoal. Então, como mensagem final, a gente deixa aqui novamente, né? A fábrica do futuro, ela entrega, além dessas soluções todas que a gente viu, além da otimização do processo, ela vai melhorar, né? Ela vai ampliar o alcance cada vez maior do mundo real, né? Entrando no mundo virtual. Então, a digitalização do processo cada vez mais acontecendo dentro de um computador, acontecendo dentro de uma solução automatizada e virtualizada, para que a gente consiga garantir a correta execução de todos esses processos, garantir que os erros, né, não aconteçam, e caso os erros existam, que a gente consiga se antecipar a esses erros.
aprimorando o mundo virtual com experiências operacionais reais. Então, as empresas hoje já existem, né, uma série de boas práticas, uma série de lições a serem aprendidas, né, nesse processo, e basta a gente pegar esse montante de informação e reaproveitar essas informações da maneira correta. Então, é melhorar o mundo real, né, a fabricação real, utilizando esses dados, utilizando esse mundo virtual, utilizando essas soluções que a gente acabou de ver. Capturar o conhecimento, capturar o know-how existente também é um ponto muito importante. Essa informação, esse conhecimento muitas vezes já existe, só precisa ser utilizado da maneira correta. E capacitando e colaborando, né, o suporte à decisão do usuário final, do cliente, da corporação, garantindo as métricas corporativas, garantindo os objetivos a serem atingidos por toda essa cadeia de suprimentos, tá? Então, pessoal, o nosso evento aqui, ele se encerra. A gente teve 2 dias de apresentações, focado na solução de Delmia. Mais adiante, provavelmente na sexta-feira, a nossa equipe vai estar fazendo a colocação dos vídeos, tanto do dia de ontem quanto do dia de hoje, no YouTube, para que vocês consigam assistir novamente, caso você tenha perdido o dia de ontem ou não tenha conseguido ver o dia de hoje, você pode estar fazendo, entrando lá no nosso canal para assistir esses vídeos todos aí, tá? Pessoal, novamente a gente fica à disposição de vocês. Foi um grande prazer da minha parte. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta aqui agora, que a gente vai ficar muito feliz em responder. Vamos lá. Muito bem. Então, pessoal, aqui a gente por hora não temos nenhuma pergunta. Novamente, caso você tenha ficado com alguma dúvida, alguma curiosidade, ou queira saber um pouco mais sobre essas soluções, esse portfólio de Delmia, entre em contato com a gente, que a gente terá o prazer em atender você, tirar suas dúvidas e iniciar esse processo aí dentro da empresa. Pessoal, mais uma vez agradeço a atenção de todos, a participação de todos que puderam estar com a gente hoje aqui, mesmo virtualmente, acompanhando e